todos. A minha colega Carla Rego, somos ambos professoras no Instituto Politécnico de Tomar. A minha área é de turismo, portanto sou diretora dos cursos de turismo do IPT, desde o teste da licenciatura e o mestrado, e a minha colega Carla Rego é diretora do Laboratório de Conservação e Restauro do IPT. E quando nos lançaram o desafio, que foi mais propriamente o Pedro, que nos lançou este desafio, eu pensei, bem, ciclo de palestras, património material, a minha área neste momento realmente relaciona muito esta complexidade do que é o turismo e o património imaterial. E eu falando com a minha colega Carla Rego, disse, Carla, vamos a Vila Velha de Ródão e vamos aqui juntar, de facto, estas terminologias, que é museus, turismo, património cultural e material e a parte da salvaguarda, conservação. Pronto, e é isso que nós, de alguma maneira geral, vamos tentar transmitir aqui dentro desta batoneira, passo a expressão vernacular, dentro desta batoneira, de facto, falar de museus, falar de património cultural e material, onde está o turismo, mas sempre com o intuito de fazer esta ligação cimentada numa perspectiva de salvaguarda do património, de facto. E tudo isto aliado à identidade territorial e desenvolvimento local sustentável. Certamente que é complexo. Aliás, a nossa Secretária de Estado do Turismo diz que o turismo, e eu estou totalmente de acordo com ela, é uma área complexa. É complexa porque, se não houver, de facto, esta moldura de sustentabilidade, faz favor, pode entrar para aí, estejam à vontade. Não há problema nenhum. E as meninas também. Não, vocês não querem. Eu não sabia. Não há problema nenhum. Seja bem-vinda da sua casa, senhora vereadora. Portanto, nós estávamos aqui a falar nesta complexidade de aliar estes conceitos, mas de facto numa perspectiva de desenvolvimento local sustentável. Hoje em dia falamos muito na sustentabilidade, falamos muito, certamente já ouviram falar, inclusivamente da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Esta agenda é composta por 17 objetivos e 169 princípios, onde de facto aparece a sustentabilidade do turismo necessária para o desenvolvimento dos territórios e a salvaguarda do património. Cada vez mais as estatísticas nos indicam que os turistas vêm para Portugal, já não é para sol e praia, mar, esqueçam. Os turistas vêm para Portugal pela identidade, pela diferenciação, pelo cunho específico dos territórios. Era aquilo que estávamos ainda há bocadinho a falar. Vêm por esse cunho diferenciador que nos é dado através da natureza, destas especificidades territoriais e, portanto, é aí que nós temos que apostar nessa vertente. Ainda na componente do desenvolvimento sustentável e nessa Agenda 2030, há 5 temáticas principais. São os denominados 5 P's, que é pessoas, prosperidade, parcerias, paz, está a faltar um, não? Pessoas, mas são 5 P's. Portanto, são pessoas, prosperidade, património, não, porque o património não entra, daqui a bocado já não entra. Falta modalidade? Não. Pessoas, prosperidade, paz, parcerias, não consigo lembrar da outra, mas daqui a pouquinho já vos digo. Portanto, é muito interessante que pessoas vêm em primeiro lugar, com o intuito de facto, desta relação identitária com os territórios. Ora, como docentes, e eu que
estou aqui nesta componente, estou um bocadinho formatada a ir aos autores, mas eu vou tentar abreviar. Isto é uma formatação de facto que nós temos, peço desculpa porque nós fazemos leituras e dialogamos um bocadinho com autores que estudam estas questões. E por isso os senhores podem ver que estão ali vários autores, o Sharpley, enfim, o Clifford, que são pessoas da área que ligam a antropologia, o turismo, o património, e que falam nestas dinâmicas da museologia. E, portanto, ali eu vou cingir-me ao que está, de facto, sublinhado a amarelo, em que o Sharpley fala muito nos museus como espaços de encontros transculturais. E isto, de facto, de marcar espaços de encontros transculturais é muito importante. E nós, basta observarmos, não é um museu, mas é um centro de interpretação que acaba por ter uma missão muito próxima. É um encontro onde a pessoa se encontra com especificidades territoriais e lhe atribui determinados significados. E mais do que isso, pode resgatar, de facto, recursos endógenos existentes nesse território. Portanto, nesta dinâmica, o museu é isso. Também são espaços criadores de sentido com práticas de significação. Estas práticas de significação na museologia e neste encontro é dado, ou pode ser dado, entre outras denominações, através da atribuição daquilo que nós valorizamos, o valor estético, o valor simbólico, o valor económico também. Está aqui incluído a significação, aquilo que atribui a um objeto. A minha colega pode não atribuir a mesma categorização. Aquilo que para mim pode ser um simbolismo, um valor simbólico, do ponto de vista dela pode destacar o valor estético. E aqui, quando se fala nestas práticas de significação, e os museus não reproduzem meramente a realidade, eles definem essa realidade porque ela é constante. E a partir desta questão aqui de reprodução, e pondo aqui um bocadinho o segmento turístico emergente, é o turismo cemiterial. Não sei se têm esta ideia, mas nestas práticas de redefinição, o turismo cemiterial está a ganhar muito relevo. Nós temos situações em Lisboa e no próprio cemitério do Porto de Ayamonte, não sei se conhecem, tem inclusivamente um núcleo de turismo. E o que é que fizeram? Colocaram QR Codes em determinados espaços. O turista chega com o seu telemóvel e tem informação sobre o que ali está. E que informação é? Não é propriamente sobre o defunto, a pessoa que ali está, mas é sobre a própria gramática decorativa que está ali naquele jazigo, por exemplo. Temos jazigos feitos, se calhar aqui a minha colega até sabe mais esta questão de artistas que eram encomendas de lojas de mestres e que estão ali exemplares únicos, por exemplo, de conjuntos azulejados, com uma policromia e por trás uma loja de mestres que só ali é possível encontrar. E, portanto, vejam, estamos a falar num segmento de turismo cemiterial que, falando assim, até arrepia, que a nossa ideia de cemitério se calhar não é assim tão favorável, não é? É no sentido pesaroso, mas aqui estamos a ver num sentido de conhecimento. E é um excelente exemplo daquilo que está a ser implementado entre a Escola do Porto, a portucalense, não é portucalense, é a Escola de Porto, e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e entre uma parceria com o próprio município do Porto. E, portanto, tem havido um aumento de visitação organizada, específica para visita ao museu dentro deste ponto de vista. Quem faz a visita é um historiador de arte, é um professor de historiador de arte, que, enfim, fala de todo aquele conjunto. Portanto, não estamos a falar no museu, mas até em termos de significação, de atribuição de significados, até podemos encarar
Um museu ao ar livre, porque não, falamos em museus de território, falamos em museus de comunidade, pode ser um museu ao ar livre e estamos a falar num museu. Portanto, é um tipo de turismo emergente e que, se calhar, há uns anos atrás não nos passaria pela cabeça. Um outro exemplo, eu fiz uma visita de estudo, inclusivamente, ao Museu da Lapa, em Lisboa. Se os senhores pesquisarem, o Museu da Lapa é um museu recentista, tem um núcleo de visitação, mas há um fenómeno muito interessante. A visitação é feita à noite. Põem aquelas lanternas, portanto, aliam o conhecimento à nostalgia do passado, talvez, que era o que ali estava. Não é, o museu não é uma concepção linear do espaço, é uma visão nostálgica do passado. Aí não são grupos de portugueses, são grupos de franceses e holandeses que marcam as visitas e que as querem fazer à noite pela experiência que lhes dá. Portanto, isto são tudo níveis de turistificação, de preservação, e agora, olhando um bocadinho à salvaguarda, o que é que acontece? Paga-se, as visitas são pagas e portanto, são reconvertidas para manutenção do próprio espaço. Portanto, é essa mais-valia. O tocar, a emoção, porque senão tudo é muito tecnológico e deixamos de ter estas emoções que nos movem. E claro, aqui entramos nesta parte da originalidade, contribui para a diferenciação dos territórios. Há algo que, na contemporaneidade, temos trabalhado muito, e que a Regina Bendix trabalha muito, que é a narrativa patrimonial, é o contar história. Às vezes, basta, olhem, aquela mó que ali está, não é que nós estávamos a falar, para ela suscitar curiosidade, basta construir uma narrativa, porque ela, como está ali, se calhar passamos por ela, como não a interpretamos, ficamos por aqui. A nossa emoção não é ativada. Mas se tiver lá alguma coisa, principalmente uma narrativa, à volta daquele objeto, se calhar vou ativar a minha motivação para, ou a minha sinapse, assim, aquele amor, já vi uma idêntica, começo a fazer aqui ligações. E é a importância das narrativas. No turismo trabalhamos muito storytelling, é contar história. Cada vez mais, se eu tiver este comando, olho para ele, ok, é preto, é quadrado, mas se eu tiver uma história, dizer assim, olha, este comando estava na casa do Sr. Manuel, ele às tantas perdeu, encontrou na cesta que estava com tal e tal. Construir uma história, storytelling à volta do comando, certamente que eu vou suscitar muito mais curiosidade e muito mais conhecimento. E, portanto, na contemporaneidade nós estamos a trabalhar muito esta vertente da narrativa da experiência, do storytelling à volta dos objetos culturais. Aqui vou passar este porque é a questão da interpretação. Acabei de falar a importância da interpretação para valorizar. Normalmente há sempre uma escala que nós utilizamos, que é a interpretação, a valorização e a salvaguarda. Porque a valorização já inclui salvaguardar. Não é? Portanto, estes três estão sempre linkados, quase a expressão, estão sempre ligados nestes três valores. E, portanto, aqui é o esquema da tal complexidade, mas que vamos sempre desembocar no desenvolvimento local sustentável, na valorização dos territórios, na preservação, onde anda aqui o turismo, o património, o cultural e o natural, o material e o imaterial. A educação patrimonial é fundamental, já vos vou mostrar alguns casos, depois as experiências associadas a toda uma diversidade cultural que existe. Claro que nós sabemos, todos nós, o que é o património imaterial. Já saiu em 2003 esta Convenção do Património Imaterial
Portanto, são todas estas expressões, estas práticas sociais, tudo isto está relacionado, pois a minha colega voltará aqui a falar no património imaterial, mas é para entrarmos aqui nestas, de facto, expressões. Nós, no ensino superior e nesta área da gestão do turismo e da cultura, e na parte do património e da salvaguarda, nós tentamos muito incutir esta componente, porque nós trabalhamos muito, durante muitos anos, sobre o património material e há relativamente pouco tempo, desde que saiu a convenção, principalmente, do património imaterial e da cultura imaterial desde 2003, mas o que é facto é que andámos muitos anos a falar sobre a materialidade, sobre aquilo que era palpável, sobre aquilo que nós vimos. E o imaterial, para o turismo, é muito importante, esta componente imaterial. E este é um mero exemplo por exemplo, de trabalhos que alunos estão a fazer no Museu do Dr. Joaquim Manso, na zona de Nazaré, toda esta prática da seca do peixe, todo o processo tradicional, mas depois vem o imaterial. O imaterial é dado através de quê? Através, por exemplo, de meros testemunhos orais, que é aquilo que falta muitas vezes. Pessoas que têm a técnica, que têm a tradição, mas se ela não ficar gravada, se não ficar alojada, de facto, não deixamos testemunho nem herança futura. E o que os alunos são incentivados é analisar todo este processo tradicional, mas depois fazer entrevistas, registá-las, porque é uma boa forma de salvaguardar esta tradição. E entramos aqui também na imaterialidade. Isto tinha aqui um filme, mas acho que eu não posso. É aqui, mas não devo ver, mas por ela está transcrita. Que são, é a prática de entrevistas, o registro oral, aqui da cultura dos avieiros, talvez já ouvissem falar. A senhora diz, está ali transcrito, tem 86 anos. Os meus pais eram do... Portanto, esta senhora remenda redes, vai, enfim, apanhar o peixe, tem toda uma técnica tradicional, mas que nós não sabemos. Se ela não nos dissesse com 86 anos e se não ficasse ali registado, provavelmente ela desaparecerá no tempo. Porque nós temos o património material, que são os próprios avieiros, mas não temos toda a prática da imaterialidade. E é mais difícil salvaguardar, mas é possível e cada vez mais sou logista que ela tem que ser intensificada. Para formar o barco para estender a rede. Então não tinha essa. E para agendar as redes era como? É o trabalho das mulheres. São estes aspectos que não sabemos, esta questão do estímulo oral. Sim, deve ser. Porque a gente ia vender o peixe. Eu tinha uma hora Esta senhora, com 86 anos, e na sexta a cabeça o peixe. às 4 da manhã, Na sozinha. sexta. Aqui outra questão que é muito interessante e que eu dou muito como exemplo são os sinos. E porquê é que eu dou como exemplo? Porque todos nós fazemos visitas ao património e às vezes são guias turísticos. Já alguma vez viram um guia turístico a falar sobre o sino? Não falam. Raramente falam sobre o sino. Dizem que é do século, esta igreja, é do século XVI, é deste estilo, mas não remetem para o sino. E o sino é dos objetos mais interessantes que existe, desde tudo, desde o material, desde às vezes a gramática figurativa, e é muito difícil de intervir e de conservar. E é por isso que a maioria das igrejas deixaram de ter o som, portanto, ser o sacristão a tocar, é uma gravação por motivos também de conservação. E onde é que está aqui a imaterialidade? A imaterialidade está no próprio som e na própria evolução que sofreu. Porque
Quando morria alguém, as pessoas, pelo som, sabiam que se tratava de um funeral, que não se tratava de um casamento ou de um batizado. Portanto, isto quer nos dizer muito. E o que é facto é que, ao bamboar e ao picar, há duas formas de picar. Há de tocar o sino, que só os sacristãos, na altura, é que sabiam, e agora a maioria já nem toca, portanto, é uma arte que está a terminar. O picar era quando o sacristão fazia assim, com o badalo no sino, picar, e o bamboar quando fazia assim. Agora, o som é a imaterialidade e as pessoas identificavam pelo som qual o contexto que existia. Isto é de extrema importância e se não for através da salvaguarda desta imaterialidade, do património imaterial, deixamos de ter esta diferenciação territorial, deixamos de ter esta herança. Portanto, aqui são vários os sons nos usos sociais, é regulador, é função litúrgica, às vezes há registros que até indicavam ameaças à comunidade, etc. Portanto, há aqui todo um cunho, uma história por trás do sino que de facto não está a ser transmitido na realidade. E eu batalho muito nisto, porque se bem que a nossa licenciatura no IPT, com licença, não é de guia ou não é formar os alunos para guia interno, mas na visitação turística é muito importante a pessoa que está a fazer a visita explicar ou chamar a atenção para o sino, porque às vezes até alguns têm umas siglas, outros têm uma gramática e tudo isso é possível de interpretar. Vocês já olharam para o sino? Não. Para a próxima vão olhar, não vão? Está aqui também. Nunca olharam para o sino, olha para a próxima, olhem para o sino e vejam lá se tem lá alguma coisa bonita ou se é simples. E a Igreja? Como é que a Igreja está envolvida nesta questão do sino? De facto, um parceiro fundamental. Acatou a ordem de não tocar para preservação. Para não estragar. Para não estragar. Mas depois não preserva, que eu lembro perfeitamente. Descontextualiza, no fundo, a função do sino é tocar, não é? Pois, quer dizer, enquanto eu lembro que cresci, É polémico, cresci, eu ouvi precisamente isso aí, eu sabia quando é que falecia alguém. Se era homem, se era Ele mulher, dizia, estava a fazer sinais, ele tem de sinais, e quando morre alguém, a questão da preservação social, qualquer catástrofe, os sinos a debate. E mais até, as pessoas trabalhavam no campo e largavam o trabalho quando o sino tinha um determinado toque. Exatamente. As tais ameaças que podiam surgir. Não, mas, sim, mas não, já não outra perspectiva. Digamos assim, o trabalho faz-se desde um determinado momento e é o sino da Igreja que manda quando é que as pessoas vão trabalhar e quando é que as pessoas deixam de trabalhar. E até se o tempo vai mudar. Exatamente. Então, tem muita informação a nível de interpretação. Agora, Carla, podes falar nesta questão da conservação, porque isto é cobre, é muito difícil, mas fala tu nesta parte. É difícil, mas é possível. Eu disse cobre, desculpem. Pronto, sim. É possível, muitas vezes difícil, por vezes até não tem a ver com o próprio sino, mas com a estrutura onde ele está inserido. E a história dele, como é que ele foi conseguido fazer o sino e como é que conseguiram comprar. Sim. Ainda há pouco, há 2 semanas, 3, fomos chamados à Igreja da Maceira, perto de Leiria. Este já com o relógio. Mas este é relógio? Ou é Não, eu sei que não sei. Eu Mas o relógio faz automaticamente toca o sino. E fomos chamados a essa igreja, cujo já não alberga o culto, porque tem condições de risco, está em condições de risco para as pessoas, portanto fizeram um pavilhão ao lado. Agora há uma ideia bastante interessante que é, lá está, não perder identidade, não descontextualizar e no fundo criar-se um espaço de igreja nova sem que se coloque em risco a antiga igreja. Isto é, eles têm um projeto, por acaso, muito interessante e pedagógico, que é, em primeiro lugar, a conservação ao nível estrutural, porque tem grandes problemas estruturais da igreja, e daí o sino também já não tocar, porque as vibrações que ele próprio causa, portanto, tem grandes dimensões, afeta a estrutura, mas tem em primeiro lugar um projeto de conservação, de reabilitação de todo aquele edifício
e depois sim a ligação, fazer com que as pessoas possam afluir à nova igreja, mas sempre passando por aquela que é a identidade. A outra vai ser muito despojada em termos de decorativos, não vai ter uma estrutura muito simples, porque é exatamente isso. Eles não querem que a sua identidade perca valor com uma nova igreja, não é? Com melhores condições térmicas, acústicas e tudo mais. Tem o original, mas porque o projeto também está a ser feito nesta vertente pedagógica, didática, não é? Porque senão é uma igreja, porque depois aí nesta questão da classificação não dos bens. Pois, E sempre que ele tem bens classificados. Tem bens classificados e, portanto, não podem, mesmo o Estado português, não lhes permitia fazer algo de novo sem contemplarem aquele espaço. Não é? Sem contemplarem aquele espaço. O que é ideal, porque poderiam deixar cair na ruína e fazer uma outra igreja, não sei aonde, mais afastada, porque se gasta efetivamente mais recursos económicos e muitos outros numa reabilitação, numa requalificação, num restauro, do que propriamente fazer. Acaba por ser mais simples. É uma situação complexa, delicada, mas tanto quanto possível, e nós na conservação procuramos isso sempre, não descontextualizar, não desintegrar, não retirar a função. Exatamente porque há um valor imaterial, não é só material que nós tratamos. Há o outro lado. Isso é um objeto como mostrou nos slides anteriores. Isso não tem solução. É difícil porque a própria intervenção vai tirar também o próprio som, porque se altera o som. Não é? Depois não era aquele slide, aquele contexto. Portanto, temos a vida ali, uma torre cineira, mas tem mais elementos. Porque isto é uma imagem figurativa. Sim, não pensei que fosse mesmo um não, esta imagem não. Mas este até foi um trabalho de um aluno que não pôs a fonte. Exato. Eu nem sei onde é que esta. Mas isto é uma ilustração mais figurativa, sim. Parece qualquer coisa de China. Sim, eu sei, está aqui um simbolismo atrás. Não tem, não. Mas respondendo um bocadinho aqui à questão que colocou, eu sei que a DGPC, a Direção-Geral do Património, reuniu de facto com os párocos e com os organismos, enfim, que tutelavam as igrejas, nesse sentido, tanto que os Jerónimos, todos aqueles sinos não estão a tocar, mas houve reuniões nesse sentido e foi acatado de bom grado nesse sentido de conservação, porque está, de facto, implícita a conservação de um património. Mas isso foi trabalhado. Eu acho que é o primeiro passo para eles desaparecerem. De os desligar também, Pois, de deixar de tocar, de passar aos elétricos, aquelas gravações, e as pessoas estão a voltar ao que era antes. Os sinos estragam-se, substituem-se no final. E sem funções estragam-se mais. Pois Eles têm que é esta arte de saber tocar também. Também estão gerações, sim, pessoas mais de idade. Mas, por exemplo, também foi polémico, como sabem, quando foi proibido acender as velas dentro das igrejas. Não é? As velas deixaram de existir, porque os fumos, enfim, não eram saudáveis para as esculturas. E além disso podiam causar incêndios e foi muito polémico porque as pessoas meteram-se outros crimes, podes cometer outros crimes, as instalações, mas foi muito dramático, existem os altares, exato, mas foi muito dramático isto porque elas foi polémica de retirar os enterramentos dentro das igrejas. Exatamente. E o Costa Cabral levou uma grande sobra por causa disso. Mas pronto, mas faz parte da evolução das coisas, não é? Nós em Tomar, por exemplo, havia questões mesmo de senhoras que diziam, mas eu até escondiam a vela porque estavam tão habituados, não é a mesma coisa. Para já começaram a colocar a moedinha, não é? Para acender, e depois a vela não é a mesma coisa, porque o sentido do cheiro, o simbolismo, o significado é diferente, acender a vela, o cheiro, todo aquele ritual que existia à volta daquele contexto. E quando foi proibido, havia pessoas que naquela fase de transição escondiam e assim,
estava ninguém sentimental. É isso, aquela ligação. É um ritual. Exatamente. Pronto. Esta foi uma visita que nós fizemos à Fundação do Rio Tinto, uma empresa onde realmente ainda se fazia esta atividade artesanal, produção do sino. São algumas curiosidades. Foi de cariz familiar, aqui a mistura do cobre e do estanho, a fundição do sino durava 23 dias e 23 noites. Portanto, ainda há tentativas de resgatar, mas é claro que tudo isto envolve muito dinheiro e esta fundição acabou por fechar em 2013. Era a única até então ainda a aplicar artesanal, feito pelo processo artesanal. Aqui, esta é em Braga, e esta tivemos mesmo aqui a falar com este senhor, fizemos uma visita à Braga. Este senhor ainda tenta manter a fábrica, mas ele próprio confessava que os filhos não queriam pegar no negócio, portanto, tudo ali terminava com ele. Mas aquele senhor é o mestre Serafim da Silva, fazem os sinos ainda também pelo método artesanal e, portanto, ele tem ali, produziu cerca de 12.700 sinos e 5.250 relógios de torre. Era a única fábrica existente e, portanto, fizemos a visita, mas foi triste perceber que o senhor tinha muita pena, passou mesmo a dizer, olha, isto vai terminar, porque não há condições para pagamento às pessoas que também já tinham uma certa idade, que eram os únicos que ainda conseguiam fazer pelo processo artesanal. Ele próprio dizia que tinha ido falar com o município, com o centro de emprego, para os jovens irem aprender, mas que não tinha tido, enfim, uma boa adesão, porque os jovens não querem estar ali naquele espaço e, portanto, é mais um vestígio material e imaterial que desaparecerá. E houve uma aluna, a Simona, que começou a fazer entrevistas ao senhor, mas depois terminou o curso e saiu, foi para a Lituânia. E, portanto, nós não tivemos pena, mas não conseguimos continuar o trabalho. Provavelmente é uma herança que se vai aqui perder. Este é enfim, uma mensagem do Miguel Torga, onde vamos bater naquela questão do som. Sabia-se que a terra pertencia ao cadáver, que baixava a cova. Portanto, eram os sons que davam esta mensagem. E este é o último da minha parte, não é? Pronto. Aqui, para dizer que, portanto, nesta vertente de educação patrimonial, que é muito importante o processo de educação patrimonial, porque esta geração, mesmo quando os nossos alunos chegam ao ensino superior e mesmo dentro desta área, onde é preciso aliar o património e o turismo, alguns, se não a maioria, têm pouca sensibilidade para estas questões. E, infelizmente, a realidade desta dinâmica património, turismo e salvaguarda diz-nos que os jovens têm pouca capacidade de observação e não se deslocam dentro do próprio território para conhecer, para ir ver isto, para vir aqui ao Ceará, não é? O que é observar? Observar é experienciar. Sim, porque é que os jovens não hoje vão precisar. Mas tem a ver com a parte da educação. Sim. Porque observar não é observar. Cada sim, um observa da sua maneira, atendendo à experiência. Exatamente. Observar não é. Portanto, o que acontece é que hoje em dia a educação. Mas também são novas tecnologias, não é? As novas tecnologias têm vantagens. Não é? De um museu, eu escuto pensar que já não preciso fazer exercício de coloca. Mas os jovens todos vêm ajudar, não é? A observar, a experienciar bem, não é? A tecnologia não são contra a tecnologia, eu acho que é. Eu não faço, eu entro em casa e tenho o teu computador logo. Eu não faço. Ou já com o computador mas que conteúdo, não é?
falar dentro do próprio território. Eu, por exemplo, de alunos que vão para o ensino superior do primeiro ano, nós temos um riquíssimo Tomar, provavelmente alguns conhecerão bem Tomar. Estamos a falar numa sinagoga, no Museu dos Foscos, já para não falar do Convento de Cristo, etc. Vão para um curso onde se tem que trabalhar estas matérias do património. Eu pergunto se já visitaram a sinagoga, vivem em Tomar, sempre viveram, com 18 anos, não é? E nunca entraram na sinagoga. Portanto, eu estou a falar nesta questão, de facto, de identificar e de conhecer o próprio território. E a mensagem que eu passo é, se eles quiserem ser bons profissionais, e a observação vem se quiserem ser bons profissionais, eles têm que conhecer o território e trabalhar estas lógicas, estas dinâmicas, é nesse sentido. Porque a observação também se treina. Quando se fala em observação não é ver, de facto, e a observação treina-se. Por isso é visto através dos filmes, por exemplo, nós vemos um filme, a segunda vez já identificamos por nós que não vimos no primeiro. E por isso aqui também o próprio, agora colocando aqui outro segmento emergente do turismo, é o turismo cinematográfico. Porque chegou-se à conclusão que passa um filme e que aquele local é automaticamente mais visitado porque a pessoa viu o filme. Portanto, viu um filme que é o Turista, não sei se já viram, o Turista, numa parte, passou-se um romance num hotel, que ele romanticamente desceu pelos lençóis, foi para aquela parte e logo, imediatamente, houve assim um pico de agências de viagens e de compras que queriam ir especificamente. Portanto, quero dizer que o turismo cinematográfico tem todo já se estão a trabalhar estas lógicas. Claro, turista, esta é a parte do James Bond, esta é a parte. Pronto, então, exatamente, portanto, estas lógicas funcionam, não é? Estas estratégias que acabam por ser assim, dessa maneira e de instigar esta dinâmica. E, portanto, isto são aqui, nós apostamos muito nesta realidade do conhecimento do território, são imagens que dão alunos a visitar o território, têm que o conhecer, e também este processo de focar no imaterial como valorização, como dinâmica de visitação turística e valorização do território. Mas há aqui uma didática muito importante, há aqui uma didática patrimonial muito importante que tem que ser, de facto, continuada e as escolas, principalmente, que têm esta vertente mais de conservação, mais de património, têm que ajudar muito aqui por esta componente. Portanto, eu ficaria por aqui. Não é? A minha colega agora vai falar especificamente na conservação, mas entretanto também vocês só uma questão em relação àqueles primeiros slides. O turismo e das pessoas que pagavam para estar na mão existe um círculo mundial de jovens, às vezes aparecem pessoas mais vêm pelo alojamento de comida, que vem durante períodos do mês para as propriedades para as quintas. E eu, logicamente, aquilo não são próprios. É gente que faz aquilo às férias, vem passar e vamos para. Tivemos ali em casa, já tivemos holandeses, temos uma senhora, talvez. Mas é proprietário do alojamento rural, é isso? Não. Aquilo até tem um nome, como é que o nome daquilo, desse turismo? Couchsurfing. Não, Couchsurfing. Não, aquilo tem um nome, é uma rede. É isso. Ufers. E eles vêm, uma delas era advogada, resolveu fazer uma paragem na vida e então ficava de terra em terra, praticamente. Tinha a vida normal, resolveu fazer um ano, andava. Outra que não esteve cá, e ela fazia, tinha um espaço dela, e ela deu a volta toda a Vila Velha de Roda e fotografou tudo. Mas trabalhava, experienciava? Trabalhava, ajudava. Nós, assim, já nos deixavam de trabalhar. Ajudavam. Muita experiência. Sim, se procurarem na net, existe uma Não sabia, assim, era a filosofia base. Porque não é necessário dinheiro. Se todos derem contributos, sim, mas era mais do conhecimento. mas a experiência. Isto foi uma experiência muito engraçada. Era para eles e para quem está.